Olá, como está? Nós vamos hoje fazer a nossa reflexão diária. Um forte abraço para você que de quando em quando vem aqui junto comigo refletir sobre a palavra de Deus. E hoje eu coloquei um título em que é o seguinte: o Sinai e o Calvário. Sabe, eu vou falar hoje um pouco destes dois montes. Porquê? Porque muitas notícias nos passam diante dos olhos. E nós, prontos, vamos lendo, vendo. E eu li um convite em que dizia o seguinte: Deus chama-te para o Sinai. Quando eu li isso, eu logo pensei: se o Sinai é um monte dos impossíveis, que direi do Calvário? Vamos observar estes dois montes. Eles aparentemente são muito contraditórios. Porquê? Porque no Sinai Deus mata. No Calvário, Deus morre na pessoa do seu filho. No Sinai, Deus grita. No Calvário, Deus suplica. No Sinai, Deus ameaça. No Calvário, Deus espera. Por que então dois montes? Por que no Sinai Deus grita, fala no meio do fogo, do trovão, da fumaça, e no Calvário Jesus suplica, chora, morre, esbofetearam o rosto do Senhor Jesus, e ele nada disse, apenas clamou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que aconteceu a Deus? Para onde? Aonde foi o Deus do Sinai? Para onde ele foi? Aí a pergunta fica: é outro Deus o Deus do Calvário? E logo nós vamos ver que não. Claro que absolutamente não. Porque em Malaquias 3:6 ele diz assim: Pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então nós não éramos para existir. Nós não éramos para existir. Porque pelo menos foi essa a palavra que Deus tinha dito a Adão. Certamente no dia em que comeres do fruto daquela árvore, morrerás. Mas não morreu. Deus assim quis permanecer em ação todo o seu plano. Por isso nós não somos consumidos. E qual é, digamos, a fonte de evolução desta situação? Segundo Coríntios 5,19, fica tão claro. Porque diz assim: Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então Deus estava em Cristo no Monte Calvário, reconciliando consigo mesmo o mundo, as pessoas, eu, você, todos nós estávamos naquele monte sendo atraídos. Agora, reconciliar-se com Deus através da cruz do Calvário, a minha, a sua reconciliação, que Deus, pela obra que fez no seu Filho Jesus Cristo, naquele Monte Calvário, nos atrai para nos reconciliarmos com Deus. E ainda para ficar mais claro, de uma forma mais explicada, nós ainda vamos aqui ao livro de Hebreus, no capítulo 8, a partir do versículo 7, vai ficando mais expressivo essa situação. Pois diz assim, Hebreus 8:7: Pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessário uma nova aliança. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz: Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança
com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles e por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. 2 pontos. E diz assim, eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles as escreverei. E serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém vai precisar ensinar o seu conterrâneo, o seu patrício, nem o seu parente, o seu familiar, dizendo, procure conhecer o Senhor. Porquê? Porque todos me conhecerão. Tantas pessoas mais humildes como as mais importantes. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. E, quando Deus fala da nova aliança, lembra do Senhor Jesus? O sangue da nova e eterna aliança? É porque ele já tornou velha a primeira. E o que está ficando velho e gasto, logo vai desaparecer. Então veja, amigo, amiga, tudo o que está ficando velho e gasto, logo desaparece. Você vê que vai ficando tão claro o Monte Calvário. Vai ficando tão claro Deus lembrando que o mão forte tirou o seu povo do Egito e trouxe para uma aliança, para uma comunhão, para se organizar com o seu povo, poder estar no meio deles, poder guiá-los, abençoá-los. Eu, para terminar, coloquei 10 pontos. Claro que em Jesus tudo é inesgotável. Nele Deus colocou, como aqui já falamos, todos os tesouros estão contidos, todos os tesouros da sabedoria e da ciência, do conhecimento, está tudo em Jesus. E aqui eu vou sublinhar nestes 10 pontos que eu escolhi, entre o Sinai e o Calvário, para nós vermos o mesmo Deus com 2 linguagens diferentes. E você vai ver que você, fixando os acontecimentos de um lado, num monte e no outro, você vai vendo quem é Deus e quem é você. Nós vamos nos conhecendo a nós próprios e quem é o Deus que nos chama, que nos abençoa. O primeiro ponto, veja bem, no Sinai vemos um Deus irado, mas no Calvário vemos um Deus cheio de amor. No Sinai, Deus condena o homem. No Monte Calvário, o homem condena Deus. No Sinai, o monte treme pela ira de Deus. No Monte Calvário, o monte treme pelo amor do mesmo Deus. No Sinai, Deus escreve a lei na pedra. No Calvário, ele escreve na sua própria carne e no coração dos homens. No Sinai, Deus está coberto de glória e afastado no homem. No Calvário, ele está coberto de pecado, próximo do homem. No Sinai, ele está nos céus e o homem está no inferno. No Calvário, ele desce ao inferno e dá o direito ao homem de ir para o céu. No Sinai, ele cria a lei. No Calvário, ele cumpre toda a lei e cria a graça. No Sinai, ele grita de ira e julga os pecados dos homens. No Calvário, ele grita de amor e perdoa os pecados do homem. Eu vou repetir.
No Sinai, ele cria a lei. No Calvário, cumpre a lei e cria a graça. No Sinai, ele grita de ira e julga os pecados dos homens. No Calvário, ele grita de amor e perdoa os pecados do homem. No Sinai, ele era Deus. Mas no Calvário, ele era homem. No Sinai, era ele dizendo para o homem o que significa ser Deus. No Calvário, era ele dizendo para Deus o que significava ser homem. Um homem que estava destituído da glória de Deus, estava despido e perdido da presença do seu Criador. Mas esse Criador veio salvá-lo no Calvário. Esse Criador, no Sinai, ele fez o eletrocardiograma. Ele mostrou o homem no que o homem se tornou. Mas ele, encarnando o homem, foi ao Calvário para levar com ele e inaugurar o paraíso com o ladrão. Eu pergunto, amigo, amiga, e comigo e consigo? E com nós? Conosco, aliás. Conosco. Como é que fica essa situação? Para onde Hebreus diz, fitando os olhos no autor e consumador da nossa fé, porque ele suportou em si mesmo a cruz. Fitar os olhos no Calvário para o meu e o seu Salvador. É ali naquele monte que ele me amou a mim e a você. Foi ali o ponto de encontro onde Deus derramou todo o seu amor por alguém que nada merecia, apenas merecia o que ele enumerou no Sinai. A lei, ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei. Para quê? Para que nós pudéssemos, com essa lei nele, ele destruir no Monte Calvário, na cruz, o poder da morte. A maldição da lei foi destruída. Para nos dar graça. Para nos dar esse favor imerecido. Quanto amor naquele Calvário. No Sinai ele escreveu com o seu dedo na pedra. No Calvário ele encarnou a mim e a sua carne, a sua vida, a nossa vida, para escrever no coração a sua lei e nos revestir com a sua tinta da salvação, o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Quando eu olho para o Calvário e penso no meu Salvador, me amando incondicionalmente, sem reservas, destruindo essa lei que me matava e condenava, e me dando graça e direito de eu ter um advogado e um juiz, diante daquele que decidiu no seu Filho fazer alguém como eu e você à sua imagem e semelhança. Amigo, amiga, isso é muito profundo. Eu creio que é impossível nós não olharmos para o Calvário e ver o poder da mensagem dessa cruz, porque é o poder de Deus para quem a olha, para quem a crê, para quem crê, que só é perdição para aqueles que estão loucos. Aqueles que estão se perdendo olham para esse acontecimento e dizem, isso é loucura. Eles até rejeitam essa graça. Eles dizem, essa graça para mim é desgraça. Eles não aceitam esse amor incondicional. Amigo, amiga, hoje vou ficando por aqui. No Sinai, se é um monte, como eu li, dos impossíveis, o que é que eu e você temos que dizer a respeito do Calvário e o que nele aconteceu?
Esse acontecimento, sim. Foi o que ele perguntou a dois discípulos a caminho de Emaús. Vocês vão falando do quê, de quem? Eles falaram, és o único peregrino que vem de Jerusalém, não sabes os últimos acontecimentos, e fizeram o relato do Calvário. Fizeram o relato do fim de alguém que eles confiaram e pensavam que essa pessoa tinha sido destruída quando ele mesmo já tinha ressuscitado e estava já indo com eles para na hora do partir do pão, do alimento. Eles poderem dizer, quando ele nos expõe às Escrituras, como nos ardia o nosso coração. O meu coração arde quando eu penso no Calvário. O meu coração grita por esse amor único e verdadeiro. Hoje vou ficando por aqui. Um forte abraço. E que o Deus do Calvário, com o seu Filho Jesus Cristo, revista o meu e o seu coração com este sangue cheio de amor que nos purifica e nos salva de todo pecado. Até à próxima.